agora algumas experiências envolvendo o som, que é definido como uma parte do espectro das ondas sonoras. O Cláudio vai fazer algumas experiências com um instrumento simples e muito interessante, o diapasão. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, especialmente o maestro de um coral e que quer orientar alguma das vozes, ele aciona o diapasão, coloca no ouvido e aí ele tem uma referência em relação a alguma nota. Né? Muito bem. Então, vamos, Cláudio, às suas experiências envolvendo esse monte de diapasões. Tá. Bom, vamos começar por esse daqui, né, que é um diapasão sem a sua caixa de ressonância, né? Então a ideia é fazer essa haste metálica em forma de U, né, vibrar. Né? Então eu vou tocar. A gente praticamente não enxerga a vibração, é muito pequena. A caixa de ressonância que o maestro usa é o ouvido. Né? Então aqui eu tenho uma caixa, né, na qual você pode amplificar. Né? O diapasão tem as suas caixas de ressonância. Bom, para mostrar que ele está vibrando, né, que você não enxerga, a gente pode usar uma bolinha de isopor. Né? Quer dizer, a vibração... Não deixa né, margem à dúvida. Interessante. Então a vibração faz essas bolinhas pular. E ele vibra com uma frequência bem característica. Bem né? característica, bem característica. Nesse caso, a frequência é de 288 Hz. Ah, está estipulado ali. Está marcado aqui. Ah, que interessante. Todo diapasão ele tem, né? Essa... E depende do comprimento, né? Depende... Então, mas vamos explicar aí o princípio de funcionamento, né? Porque ele gera ondas sonoras, não é isso? Sim. Pode ser dentro do audível, não pode. Porque se a frequência for muito baixa, ela fica um pouco antes, né? Mas aqui não. Aqui Esse é caso audível, não. né? Mas, de qualquer maneira, ao vibrar, ele golpeia o ar, não é isso? Exatamente. Empurra o ar, gera uma onda de pressão, não é isso? Exato. E depois ele volta para o mesmo lugar, né? Mas daqui a pouco ele volta a se movimentar de novo, então gerando ondas de pressão. De pressão. Se eu não tiver a minha caixa de ressonância, né, quer dizer, não fizer o ar vibrar, né, nessa caixa, eu não consigo ouvir direito. Né? Mas se eu tiver a caixa de ressonância, aí sim. Aí eu tenho, né? Agora sim. Agora sim. Agora eu tenho o ar vibrando aqui dentro da caixa. E o comprimento dessa caixa você pode determinar de forma mais ou menos simples, né? Basta você verificar qual é a frequência que do a diapasão. frequência de oscilação aqui, né, deve corresponder a alguma frequência, né, de oscilação. Exatamente, no fundamental. Do fundamental. Fundamental, Perfeito, exatamente. do fundamental. E o fundamental seria, nesse caso, uma caixa que de um lado ele é fechado e do outro lado ele é aberto. Né? Então eu vou criar aqui uma onda estacionária onde o fundo é um nó, né? E a frente seria o ventre. Okay. Então eu tenho aqui 1/4 de comprimento de onda. Ok, 1/4 de comprimento, perfeito. Então se eu quiser determinar qual deve ser o tamanho da minha caixa para ressoar... O fundamental, não? Exatamente, seria o 512 Hz. Então eu pego a fórmula, né? V, velocidade do som, é igual a lambda, comprimento, né? Vezes a frequência. Né? Eu tenho a frequência, eu tenho a velocidade do som, 333 metros por segundo. Eu divido, então, a velocidade do som dividido pela frequência, eu tenho, então, um comprimento de onda, né, que deve ser formado aqui. Só que vai ser 1/4 dele. Então, divido por 4 esse valor. Aí você tem, então, o comprimento dessa caixa. Sabida a frequência e a velocidade, você tem o comprimento de onda. Exatamente, é isso que importa. Né? Aqui, então, um outro comprimento de onda. Aqui é 384 Hz, portanto, uma caixa maior, né, comprimento de onda maior. Você tem um pouco mais grave. Grave, né? exatamente. À medida que você vai... Comprimento de onda maior, a frequência diminui. Né? A frequência diminui para o mesmo... Mais agudo. Mais agudo, né? Mais grave ainda. E mais grave. Agora, aqui eu tenho duas caixas
cuja frequência são iguais. Né? Aqui eu tenho como controlar a frequência de vibração desse diapasão. Né? Então, nessa situação, a frequência desta e dessa são idênticas. Tá. Né? Mas você pode alterar a frequência? Posso alterar a frequência para fazer um outro efeito que é o batimento. Né? Então vamos ver o seguinte, olha. Vou colocar... Então você vai produzir sons de frequências muito semelhantes. Muito semelhantes, no caso do batimento. Mas nesse caso vai ser iguais. Iguais. Então vou colocar uma caixa de frente para outra. Né? E eu vou então, oscilar... agora a gente vai ver uma superposição, não é isso? Não, nesse caso só ressonância. Só ressonância. Vou transmitir energia dessa para aquela. Depois que você vai ver o batimento. Exatamente. Ó, veja que não tem contato. Né? Então vou bater essa. Veja. Essa é que está... Então essa daqui não estava vibrando, né? Mas... Essa passou a vibrar. Então ele transmitiu energia através do som, né? Através do ar. Por quê? Porque ele tem a mesma frequência, então ele consegue máxima amplitude. Fantástico. Né? Então, bem aqui, ilustrado. mesma coisa, olha. Essa está vibrando. Aqui aquela lá também passou a vibrar na mesma frequência. Exatamente. Uma ressonância quase. Isso. Aí eu posso mostrar que ele vibra usando a bolinha, né? Eu vou deixar a bolinha aqui bem encostada. Né? Só que agora a gente vai perceber uma leve vibração. Eu vou oscilar essa daqui. Encostar mais um pouquinho. Olha, a gente percebe que a outra passou a oscilar. Visual mesmo. Isso. Interessante. Quer dizer, não tem contato mecânico nenhum, né? Mas ele passou a oscilar. Interessante. Você transmite energia, então, por meio do som. E a outra experiência é o fenômeno do batimento. Tá, aí você são tem duas... Isso, duas fontes, Dois né? sons. De forma que uma é levemente diferente da outra. Então eu regulo então, agora aqui. a gente vai ver a onda resultante. Né? A onda resultante, exatamente. Então vamos lá, tocando essa e agora essa. Dá para perceber. Então você tem um aumento, isso. né? Eu posso alterar um pouco mais aqui, mudar ainda mais a... Aí tem um fenômeno que envolve as diferenças de frequência, né? E a soma. Mas a soma é parecido com a soma de duas, né? Porque só difere um pouco, né? Exatamente. Muito bom. Bem ilustrado esse aí. Vamos ver. Agora mais rápido. Olha, quanto menor for a diferença, mais acentuado, não é isso? Exatamente.